Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar para falar sobre um esporte que muita gente conhece de filmes ou de séries, ou como espectador de campeonatos, mas que ainda é pouco explorado como prática de atividade física aqui no Brasil, que é o beisebol. E os nossos convidados são o William Takuya Takaki, que é professor de beisebol. Tudo bem, William? Como que você tá? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo, viu? E nós estamos recebendo também o Wellington Cunha, que é empresário, advogado e que joga beisebol. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, bom dia. Queria começar perguntando para vocês o seguinte, começando por você, William. Quais são as regras básicas que alguém precisa entender, saber para acompanhar uma partida? Explica para a gente como que funciona o jogo. Certo, o beisebol, ele é uma partida de 9 contra 9, né, onde esses 9 jogadores que estão jogando contra, eles têm o objetivo de pontuar mais em cima do outro time. O jogo é separado em 9 entradas na liga profissional, né? E quando o time que está na defesa ele realiza 3 eliminações, a gente acaba fazendo um change, que é uma troca entre o time que está rebatendo, que está no ataque, ele vai para a defesa, e o time da defesa ele inverte e acaba indo para o ataque. E em relação a posições dos jogadores, o que a gente precisa saber? Bom, como são 9 pessoas, o campo ele é distribuído em duas partes, né? São os defensores internos e os defensores externos. Então, nos defensores externos nós temos 3, que eles são praticamente a retaguarda dos internos. E os 6 defensores são os internos, contando que um desses defensores seria o arremessador, né? Que é o que comanda a partida. E Faz como acontecer. que o beisebol, que é esse esporte que a gente não ouve muito falar aqui no Brasil, entrou na vida de vocês? Vou começar por você, Wellington. Como que você se interessou por beisebol? É engraçado essa história. Toda criança sempre foi apaixonada por pica-pau, desenho, enfim. E eu assistia muito beisebol no pica-pau. Gente, é verdade, o Pica-Pau tinha beisebol. Tinha bastante. Aham. Tinha bastante. Eu achava aquilo surreal de engraçado. Ali eu já tinha um certo interesse. Então, quando eu fiquei mais velho, eu tive a oportunidade de ter a TV a cabo, né? A TV por assinatura, e na época eu lembro de ser a DirecTV. E na DirecTV ela tinha... Às vezes ela dava umas aberturas para vocês assistirem alguns jogos de graça, sem pagar. E eu, passeando pelos canais, me deparei com um time jogando. E aí todo aquele cenário me deixou totalmente apaixonado, encantado. As luzes, as músicas, a torcida, o uniforme, aquele campo bonito, gramado. E por incrível que pareça, era um jogo do New York Yankees que se tornou meu time de coração desde então. E a partir daí eu me interessei, fui procurar, e eu lembro que tinham 2 garotos japoneses na escola em que eu estudava. Eles eram irmãos e eu perguntei para eles. E eles jogavam na Anhanguera Nikkei Club, que era perto da minha casa, e eles me levaram lá, acabei me apaixonando. E com quantos anos foi isso? Eu devia ter entre 11 e 12 anos de idade. Queria ter que fosse antes, né? Queria que ter sido antes, mas... E como que foi para você, William, que o beisebol entrou na sua história? Então, minha família, ela sempre foi do esporte, né? São imigrantes japoneses. E começou com um dia meu avô, ele conhecia o técnico de beisebol da minha cidade, né? E ele me perguntou se eu tinha vontade de realizar algum esporte, né? E me levou para o campo, aos 6 anos de idade, pela primeira vez. No começo, eu não gostava muito pela cobrança, né, que eu tinha, porque eu não era jogador muito esforçado no começo, tinha um pouquinho de preguiça, né, Mas você de era bem treinar. criança, né? Eu era Normal. bem pequeno. Geralmente as pessoas começam a praticar nessa idade, viu? Aham. Algumas crianças hoje em dia iniciam aos 4 anos também, já para ir estimulando um pouco. E ao decorrer do tempo, eu acabei me apaixonando pelo esporte, né? Consegui pegar minha primeira seleção brasileira aos 12 anos de idade. E isso foi uma coisa que me deixou mais motivado a continuar, né? Hoje em dia eu atuo pela equipe dos Gigantes, ainda participo das seleções brasileiras e tive a oportunidade também de ser técnico de arremessadores de uma seleção. Então é muito legal você ver que o tempo passou,
algo que você não gostava muito, agora você pode compartilhar essa experiência para as crianças mais novas também. Você estava comentando que você teve a sua primeira experiência com seleção aos 12 anos. Como que é em relação às categorias por idade, o beisebol? Certo, as categorias elas são separadas da seguinte maneira. Temos o T-ball, que é dos 4 aos 8 anos de idade, pré-infantil, que é o under 10, dos 9 aos 10 anos, categoria infantil 11 a 12 anos, pré-júnior 13 a 14, júnior 15 a 16, juvenil 17 a 18 e temos sub-23, que é dos 19 aos 23 anos, e a categoria do adulto, que aí não tem limite. E você estava falando antes, Wellington, que você queria ter iniciado antes até, né? Como que é hoje a sua rotina de treinos de beisebol? Então, hoje já meu tempo como jogador federado já foi, já. Então, hoje eu jogo por amor, por diversão e, obviamente, por bem-estar, né? E depois que eu comecei, a família toda começou, aí ficou meio que uma obrigação, entre aspas, eu dar continuidade. Eu pratico regularmente, todo final de semana eu treino, né? Quando não tem campeonato, não tem jogo. Normalmente nossos jogos são aos domingos, então acaba treinando sábado e quando não tem campeonato, treinamos sábado e domingo. E quando tem um tempinho na semana, sempre dá para dar uma fugidinha, como o Will falou, dar uma escapadinha para um cage, fazer um indoor, só uma rebatida para soltar. E é bom também porque, além do bem-estar, acho que tira aquela sensação de peso da semana, rotina de trabalho, enfim. É quase que corriqueiro treinar o beisebol. E como que é a sua rotina desta atividade para além da sua atividade como professor, William? Certo, além de ser professor, eu tento manter uma rotina de treino na academia. Sou estudante, né, de ciência da computação, então eu começo meu dia indo para a faculdade, volto para casa, às 2 horas da tarde eu já começo a trabalhar dando treino, e às vezes quando sobra um tempo eu pratico alguns arremessos lá em casa. Nossa, a gente fica imaginando praticar arremesso em casa. Imagino mãe que tem criança fazendo isso, desespero. Ah, mas é porque onde eu moro, o meu chefe, né, que é o Kina, ele tem um espaço chamado KN Baseball e Softball, né, que é uma gaiola de treinos que fica localizada no Ipiranga. Aham. Hoje em dia, se eu não me engano, a gente tem 80 atletas que treinam lá durante a semana, de segunda a sexta, e é um espaço bem amplo, né, porque dá para você treinar força, você consegue fazer trabalho de mecânica de arremesso, consegue praticar o catchboard, que é a bola trocada com o parceiro, né? E treino de rebatidas também. Me explica esse conceito. Você falou em cage, você falou em gaiola. Que conceito que é esse? É porque assim, eu fui criado assim no beisebol por japoneses, né? Então tem muitas palavras que eles usam, que eles utilizam, que eles têm a proximidade com o inglês. Então ele falou cage, que é costume. Às vezes eu falo gaiola, às vezes eu falo cage, às vezes eu falo catchboard, às vezes eu falo catball. É igual com posições, left fielder, Mas o left. que é essa gaiola exatamente? A gaiola é como se fosse um galpão. Ela tem, depende da gaiola, ela pode ter 3, 4 divisórias com redes. E cada divisória você pode colocar, sei lá, 4, 5 atletas para treinar. Daí você pode usar o tee, que é você usar um apoio, colocar a bola para treinar, ou pode ser propriamente o professor arremessando, ou um colega jogando por debaixo, a outra gaiola pode ser só para arremesso ou só para explosão. Então a gaiola é um galpão que você pode dividir ou deixar ela toda aberta e utilizar desse espaço para fazer praticamente o que você quiser em relação a treinos de beisebol. Ô William, quem começar hoje, tá ouvindo o programa, fala, quero tentar, quero treinar beisebol, quero aprender a jogar. Como que é normalmente uma aula para quem está começando? Então, uma aula para quem está começando, a gente fala aula experimental, né? A gente pratica o arremesso padrão, a gente vai ver mais ou menos como que é a mecânica de arremesso do atleta, né? Como que ele se sente arremessando. Depois, né, a gente vai para treino de rebatida,
que é onde a gente fala que os jogadores eles se encantam, né? Que é a parte que os atletas mais se divertem, que é rebater na bolinha. E aos poucos a gente vai ajustando a mecânica, a gente vai vendo se ele está se sentindo confortável, se ele tem alguma pergunta para fazer. Então é um treino bem tranquilo. Treino experimental é mais para o atleta se sentir à vontade. Como que é a sua experiência dando aula para atletas ou pessoas que estão começando de diferentes idades? O que você observa nas faixas etárias diferentes de quem está aprendendo? Certo. Eu vou começar falando dos adultos. Ah. Quando a gente trabalha com as pessoas mais velhas, eu sinto uma facilidade maior, por conta da comunicação, né? E geralmente as pessoas que são mais velhas, os adultos, né, em si, eles procuram esse tipo de treino porque eles realmente têm essa vontade de melhorar. Então eles não estão ali para brincar, geralmente não perde muito foco. Eles tentam tirar as dúvidas de acordo com o que eles estão fazendo. Já agora, partindo para as crianças, já é um pouquinho mais complicado, porque você tem que saber o biotipo da criança, né? Como que ela lidar com situações no jogo também, porque às vezes nem sempre o problema é só a movimentação, né? Às vezes está muito no mental. Então, eu acho que para criança é um pouquinho mais complicado, porque você tem que meio que puxar ela para você. A gente fala que no time de beisebol a gente trata todo mundo como família, né? Exatamente por conta disso. Para as pessoas se sentirem à vontade e principalmente as crianças se sentirem acolhidas com o professor que está trabalhando com elas. E como que é o treino do ponto de vista de ter ou não pessoas de idade específicas atuando juntas? Eu estou perguntando isso porque, por exemplo, em algumas artes marciais é comum que você tenha turmas mistas, pessoas de diferentes idades, crianças com adultos, às vezes crianças com pessoas bem mais velhas. No beisebol acontece alguma coisa parecida com isso? Você teve alguma experiência assim, Wellington? Assim, só para ensinar a criançada, né? Aham. Porque é diferente um adulto acertar uma bola e arremessar uma bola do que uma criança acertar uma bola e arremessar, né? Então a criança vai arremessar a bola, se porventura pegar em alguma parte do seu corpo, não vai vir a machucar, né? Vai arder um pouquinho, mas não vai vir a machucar. Agora, o adulto arremessa ou rebate, aí é diferente. Já que você falou em machucar, como que é a questão de prevenir lesão no beisebol? Certo. Geralmente quando o atleta ele lesiona, a gente tem que entrar bastante com o trabalho de fortalecimento, né? Uhum. Mas jamais parar de movimentar o atleta, porque se ele para literalmente de fazer tudo quando ele lesiona, o músculo acaba atrofiando, né? Ele fica mais fraco, então corre o risco de lesionar mais fácil. Então é muito importante quando você tem uma lesão, você continuar fortalecendo sempre, né? E às vezes movimentando um pouquinho o seu corpo, porque eu, por exemplo, quando eu machuquei algumas vezes arremessando, eu tinha muito medo de jogar de novo, com medo de machucar. Então, para o atleta ganhar confiança novamente e não ter aquele receio do corpo segurar todo aquele movimento, né? Que o movimento de arremesso e rebatida é uma coisa que lesiona bastante, tem uma carga muito forte. Então, para o atleta voltar ao normal, né? A gente preza bastante a movimentação e o fortalecimento sempre. O bacana é que hoje em dia, em muitas modalidades, tem essa preocupação, né? Se a pessoa sofre algum tipo de lesão, ela não parar completamente a atividade, justamente para não ter esse desestímulo e, claro, para não ter também a perda de massa muscular, a perda das habilidades que ela conquistou. Você já passou por alguma lesão, Wellington? Já, Já? várias, já. Hum. Eu não sei o termo exato, Aham. mas eu já estourei as duas coxas na parte da frente já. Já quebrei o pulso quando eu jogava de catcher. Tem umas lesões bolada, bastante bolada. Mas, assim, foi como o Will falou, assim, só para agregar, o que salva o atleta da lesão é um bom aquecimento também. Sempre procurar dar uma volta no campo, faz pelo menos 1 hora ali de alongamento com aquecimento para já não entrar no jogo e já sair com corridas de explosões ou algo do tipo. Porque são muitos movimentos, ainda mais para arremessar e para rebater, dar um mau jeito ali é bem fácil. Assim, se não tiver
bom alongamento. E você tem uma preocupação em fazer fortalecimento muscular? Hoje em dia não, porque eu sou mais ativo em atividades físicas do que era antes, né? Antes, não que eu fosse sedentário antes, eu só tinha deixado de ir para academia. Hoje em dia eu vou para academia e também ando bastante de bicicleta. E isso não me dá medo, porque como eu sou um atleta ativo, eu sempre estou fortalecendo as pernas, né? Então, o medo assim de lesionar a mesma coisa eu não tenho. Obviamente que vai acontecer eventualmente, né? Mas lesionar a mesma coisa eu não tenho medo. Tá certo. E, gente, é fácil jogar beisebol? É que a gente está falando aqui da realidade de São Paulo, que a gente sabe que é uma cidade com muitas possibilidades, né? Mas a gente está falando para o Brasil inteiro. Mas a gente encontra, em geral, equipes para jogar, para praticar esse esporte. Queria que você falasse um pouquinho disso, William, e depois você também, Wellington. Então, aqui na região de São Paulo, a gente tem 2 times dentro da capital, que é o Cooper Clube, que fica localizado em Cotia, e o São Paulo Gigantes, né, que fica no Bom Retiro, estádio Mieniche. Temos alguns times aqui perto, que é o time de Atibaia, Indaiatuba, Mogi das Cruzes, também tem o Nippon Blue Jays, que fica em Arujá, né? Assim, pro praticante que gosta muito mesmo, vale a pena. Só que para quem está começando e não conhece muito esporte, é um esporte que ele tem muitos gastos, né? Infelizmente a gente não tem muitas ajudas assim para arcar com alguns custos de viagem, então muitas vezes acaba saindo do bolso dos pais. Essa é uma parte que acaba atrapalhando um pouquinho, porque nem sempre todos os praticantes têm uma condição financeira de estar indo para competições longe, algumas competições internacionais, isso acaba atrapalhando um pouco. Como que foi para você essa questão do acesso, Wellington? Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter ajuda da família, né? Mas nunca foi fácil, não é fácil assim de acesso, de encontrar, não é fácil de encontrar o material e é um material, realmente é um material caro. E eu tive a sorte de conseguir ter acesso a tudo isso, né? Mas é bem difícil. Hoje, na minha época, né? Os campeonatos brasileiros normalmente eles eram em Curitiba. Então não tinha apoio de confederação, não tinha patrocínio. Então era o que a gente sempre falou, né? A gente sempre brincou que é o patrocínio. Então sempre saía do bolso dos pais. E às vezes não eram todos os jogadores que conseguiam ir, né? Então sempre tinha uma vaquinha do time ou algo do tipo. Para mim, para nós hoje em dia que jogamos outro tipo de campeonato que não é federado, é um pouco mais difícil, né? Porque os poucos campos que nós temos em São Paulo, eles ficam destinados para campeonatos da federação, né? Então, Paulista, Taça Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, para nós é um pouco mais difícil ter acesso ao campo do que outros times, né? Sim. Para quem está começando, o que é equipamento básico, William, para praticar? Luva de beisebol, taco não é necessário, porque geralmente nos clubes a gente tem. Alguns clubes fornecem a luva, né? Mas se o atleta quiser, claro, luva, taco, chuteira é muito importante, calça, porque rala muito, né? Tem muitas jogadas que precisam do deslizamento, né? Então é uma calça de um material específico? Como que é isso? Geralmente é uma calça de pano, assim, algodão. Tá. E... Mas um algodão resistente. Isso, para não rasgar muito fácil. E é isso. É isso. Isso Bom, é pelo menos importante. de saída, você está lembrando de mais alguma coisa? Não pode esquecer do boné, né? Bom, O sol pega com força. O boné é Verdade. importante. Muito Boné é legal. importante. Tem uma coisa curiosa do beisebol que de tempos em tempos a gente tem alguma notícia que chama atenção para a modalidade. Esse programa ele é gravado, então quando ele for ao ar isso já vai ter passado. Mas na semana que a gente está gravando esse Bem-Estar em Movimento, a gente teve a Venezuela vencendo os Estados Unidos num campeonato super tradicional. E a gente até imagina que um país como a Venezuela,
que está passando por uma situação tão difícil do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, que talvez fosse um país em que a modalidade não tivesse muita facilidade para se desenvolver. Mas, de alguma forma, eles foram e conseguiram, né, William? Sim, e a Venezuela sempre foi uma potência muito forte no beisebol, né? A gente brinca que na Venezuela o beisebol é como se fosse futebol brasileiro. Então lá, cada bairro, cada escolinha tem muitos praticantes de beisebol lá. E acho que isso tem ajudado a Venezuela a se tornar campeã desse evento. E o Wellington estava até comentando fora do ar, além da Venezuela, a República Dominicana também, que já tinha conseguido esse feito de vencer os Estados Unidos, de vencer esse campeonato que foi conquistado pela Venezuela recentemente. Já. É que, na verdade, a República Dominicana não é uma enorme surpresa assim, porque eles são realmente um time de grandes jogadores, né? Tem grandes nomes. Já tem tradição. Já tem tradição, mas acredito que a Venezuela, para mim, foi o destaque da vez. Então, tanto ela quanto a Itália, eles terem chegado onde eles tiveram chegado. E acredito que todos os acontecimentos que aconteceram na Venezuela, eu acho que de alguma forma ajudaram eles a ter uma força a mais para levar esse título para casa e esquecer um pouquinho dos problemas, né? Mais que merecido, não tem como a gente ficar infeliz com um time sul-americano ganhar um esporte que não é tão conhecido por aqui, Verdade. né? Para a gente finalizar, quero ouvir de vocês quais são os benefícios físicos e também os benefícios mentais da prática de beisebol. Começando por você, William. Então, eu acho que no beisebol o que ajuda bastante, vou falar da parte mental, a gente acaba aliviando um pouquinho a ansiedade, né? Tira um pouco o estresse. É um esporte para criança, tanto para criança para adulto, bem divertido, né? E faz a gente trabalhar bastante a nossa cabeça, né? Essa parte de estratégia, né? Pensar em como fazer uma eliminação, pensar em como aplicar uma rebatida melhor. Isso acaba estimulando muito bem o corpo, né? E acho que isso faz muito bem para o nosso bem-estar. Tá sempre com a mente ativa, faz bem para o nosso dia a dia, né? E para você, Wellington, o que o beisebol te trouxe e pode trazer para as pessoas? Para mim trouxe bastante disciplina, né? Para mim no esporte é uma das coisas mais importantes você ter disciplina. E para a cabeça é surreal, porque quando você está no campo, como eu falou, você tem 300 coisas para pensar. Então, as últimas coisas que você vai pensar é o que aconteceu na semana, o que te deixou chateado, ou cansaço de trabalho, enfim. Para a cabeça eu acho que faz muito bem por esse sentido, porque você esquece de tudo e ali de você estar com seus amigos é outra coisa. Fisicamente, movimentar todas as partes do corpo fazendo uma coisa só, ainda mais uma coisa que você gosta também é benéfico demais, até porque fazer qualquer esporte que esteja ao ar livre, também tomar um sol, respirar um ar puro, não tem como não ser melhor que isso. Legal, porque além de falar da parte física, da parte emocional, mental, você também trouxe o componente social, que é super importante, né, nos esportes coletivos. Eu quero agradecer demais a participação de vocês dois aqui com a gente hoje. O Wellington Cunha, que é empresário, advogado, praticante de beisebol. Wellington, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, viu? E muito obrigada também ao William Takuya Takaki, professor de beisebol, que veio compartilhar aqui com os nossos ouvintes toda a sua vivência, inclusive enquanto você ensina crianças e também adultos a jogar. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, viu? Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy.